O grupo de combate, a esquadra de tiro, combate ofensivo, fase da execução, movimento da posição de assalto até a conquista do objetivo. Item 2, execução do assalto. O assalto deve ser lançado em estreita coordenação com cobertura dos fogos de apoio, iniciando-se quando os primeiros elementos de assalto tenham se aproximado tanto quanto possível do inimigo, sem interferir com essa cobertura. O assalto é iniciado por ordem ou ao sinal do comandante do pelotão, ou ainda por iniciativa do comandante de GC ou comandante de AT. As armas de apoio cobrem o assalto por meio dos fogos executados sobre posições inimigas adjacentes ou dispostas em profundidade. O assalto é desencadeado agressiva, vigorosa e imediatamente após a transferência ou cessação dos fogos de cobertura sobre o objetivo. O GC avança, então, rápida e agressivamente a partir da posição de assalto, desdobrando em linha e as ETs em linha de atiradores usando a técnica de tiro de assalto. Os seguintes aspectos ressaltam de importância na execução do assalto: tiro de assalto, descentralização do controle, fraca oposição inimiga, contra-ataque inimigo, consolidação e reorganização. Tiro de assalto é aquele desencadeado pelas tropas assaltantes de forma a manter o inimigo no interior de seus abrigos, sem poder atirar, uma vez que os fogos de cobertura são suspensos imediatamente antes do início do assalto. Descentralização do controle. Se o GC que executa o assalto depara-se com uma fraca ou oposição inimiga, pode ser possível ao comandante GC reter o controle de sua fração, mantendo a formação em linha enquanto realiza a limpeza do objetivo. Todavia, quando a oposição inimiga é forte, não é possível manter as ETs em linha de atiradores. Quando executando o assalto sobre uma posição inimiga organizada em profundidade, com várias linhas de trincheiras sucessivas, o GC precisará atacar e destruir, contornar ou fixar cada posição inimiga no interior da parcela da zona de ação que lhe for designada. Fraca oposição inimiga. Como já mencionado, frente a uma fraca oposição inimiga, é possível ao comandante GC reter o controle, mantendo a formação em linha e deslocar-se rapidamente através do objetivo. Com essas vantagens, devem ser comparadas com o perigo potencial do GC ser iludido. Existe a possibilidade de o inimigo resistir até que o GC inicie o seu assalto e então retirar-se da posição. Contra-ataque inimigo. A principal preocupação do comandante GC que executa o assalto após o inimigo ter sido expulso do objetivo é manter o seu controle. Se o inimigo alocar tropas para defender o objetivo em uma primeira linha, é razoável considerar que também alocará tropa para continuar a tentar defender em profundidade. Pode-se afirmar que a questão não é se o inimigo irá ou não contra-atacar, mas sim quando contra-atacará. Na tentativa de determinar quando o contra-ataque inimigo terá lugar, é preciso estar ciente que o inimigo sabe que suas chances de sucesso são maiores se ele contra-atacar rapidamente, antes que haja tempo para o atacante concentrar meios para manter o terreno conquistado. Ou seja, assim que você conquista o terreno, você vai fazer toda aquela defesa imediata, a princípio, e depois irá melhorando aquela defesa, tornando uma defesa preparada. Então o inimigo ele sabe que após a consolidação do objetivo, as suas tropas elas precisam de remuniciamento, de reorganização e assim começar toda a preparação de uma defesa. Então, se ele contra-atacar o mais rápido possível, ele vai pegar a sua tropa com o menor poder de fogo em um menor meio defensivo. Então é interessante para ele o mais rápido possível contra-atacar. Consolidação. É a organização de uma defesa imediata de maneira a permitir que a tropa atacante mantenha o objetivo tão logo conquistado, como eu falei, no caso de um contra-ataque inimigo. Quando do recebimento da ordem de ataque, o comandante GC toma conhecimento da tarefa relacionada com a conquista e manutenção do objetivo, ou de um setor dele. Na consolidação, a tarefa é edificar poder de combate suficiente no interior da posição para defender o setor. Isso é importante. Repetindo, na consolidação, a tarefa é edificar poder de combate suficiente no interior da posição para defender o setor. Então, você fez aquela defesa, você tem que ter meios para manter aquele objetivo ali consolidado. No posicionamento das esquadras de tiros para a defesa imediata, não haverá tempo suficiente para preparar abrigos individuais. Por isso que se chama defesa imediata. Quando você consegue fazer isso, o nome é defesa preparada, como nós vimos em outras matérias. Durante a consolidação,
a principal tarefa importante é o estabelecimento da defesa imediata e não o recompletamento do GC. Então a ordem aí cronológica dizendo é estabelecimento da defesa imediata e não o recompletamento do GC. Ou seja, você prepara uma defesa como você estiver para depois você se preocupar com esse tipo de procedimento. Reorganização. Uma vez o contra-ataque tenha sido derrotado ou afastado o perigo de sua realização, tem início a reorganização da tropa atacante. Ela é um processo contínuo, mas é dado especial ênfase à manutenção do objetivo. Novamente ele fala, primeiro a manutenção do objetivo, depois o processo de reorganização da tropa. Compete ao comandante do GC as seguintes tarefas: redistribuir o pessoal do GC para atender à necessidade de substituição dos comandantes de ET e atiradores, caso tenha se tornado baixa. Redistribuir a munição, carregadores e granadas. Remover as baixas para o refúgio de feridos da companhia. Participar o comandante do pelotão, a situação, o posicionamento de suas ETs, as baixas ocorridas e os níveis de munição. Passar ao controle do comandante do pelotão os prisioneiros inimigos. Os prisioneiros e os mortos inimigos são revistados para a busca de armas, documentos e identificação. Tais coisas são enviadas imediatamente para o comandante do pelotão. E verificar a situação das frações vizinhas nos seus flancos. Então essas aí são as tarefas do comandante do GC, no decorrer da reorganização. Fase da continuação. A continuação ocorre após um assalto bem sucedido e a conquista do objetivo. Ela se inicia imediatamente após ou em conjugação com a consolidação e reorganização. Ela é a continuação do ataque visando a destruição da capacidade inimiga de retrair ordenadamente ou organizar uma nova defesa. A perseguição pelo fogo ou a continuação do ataque propriamente dita são os métodos empregados para aproveitar o êxito. Perseguição pelo fogo. Após a conquista do objetivo, as esquadras de tiro atiram sobre as forças inimigas que retraem até que elas não estejam mais visíveis ou afastem além do alcance útil das armas. Continuação do ataque. O propósito da continuação de um ataque é manter a pressão sobre o inimigo que retrai e destruir o seu poder de combate. Quando determinado, as esquadras de tiro continuam o ataque. O comandante GC repete então todos os passos das normas de comandos realizados para o ataque antecedente. Frequentemente, a urgência determinada pelo escalão superior para aproveitar o momento favorável requer que esses passos sejam executados rapidamente para que o ataque possa continuar com o mínimo de retardo. Com isso, nós terminamos essa aula e até a próxima.